Esta não é uma reunião de anjos, Daniel. É uma reunião dos santos. As diferenças entre os santos e os anjos são sutis. A cor deles é um branco puro, brilhante da cabeça até os pés. Mas a diferença é que os anjos têm asas, enquanto os santos não. Os santos estavam adorando a Deus. Eles adoravam a Deus em uníssono e erguiam as mãos enquanto cantavam. Daniel ouviu o som de muitos instrumentos e não era igual a nada que tivesse ouvido antes. Ele desejou se juntar àquelas pessoas e seguiu em direção a elas, mas o anjo o impediu. Daniel, não vá. Tenho muito para lhe mostrar. Pegue esta pasta e registre tudo o que viu. A multidão que Daniel viu estava olhando para a luz que brilhava como o sol. Era a fonte de toda a luz que havia lá. Era uma luz bem compacta, descendo lá de cima. Agora, estavam todos olhando para aquela luz como se estivessem vendo alguma coisa lá, mas eu não conseguia olhar para aquela luz. Eu não podia olhar para aquela luz porque era muito perigosa para os meus olhos. Por isso tentei me esquivar para olhar para o que eles estavam olhando, mas não consegui ver. Funerária de Owerri, 30 de novembro de 2001. O corpo de Daniel foi levado para a funerária onde Burlington Manning, o agente funerário local, providenciou o enterro. Então vamos começar a embalsamar. Vou precisar de 1000 niras. Depois me traga as luvas, a roupa dele e então prepare um caixão. E me dê 2 dias de intervalo antes de vir buscar. Está tudo bem para você? Era o dia 30 de novembro de 2001. Foi neste dia em que trouxeram o reverendo Daniel Eke. Ele morreu em um acidente. Esse foi o dia. Trazido pelo pai, Sr. Lawrence Eke Ibua. Então, depois do tratamento, dei algumas injeções, algumas doses. Essa é uma seringa de 5 ml. Usei umas 6 seringas nos dedos das mãos e dos pés para tratar antes do embalsamamento. O dia 30 de novembro de 2001 foi uma data que ficou marcada para sempre no coração e mente de Nneka Ekechukwu. Ela, de fato, se lembra muito bem. Aquele dia foi terrível de aguentar. Eu fiquei chorando. Então, a palavra de Deus apareceu para mim em Hebreus 11, versículo 35. Mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Quando eu li essa passagem, eu disse, seus mortos de volta à vida. Comecei a meditar tudo sobre a palavra de Deus. Então eu disse, os mortos, meu marido é um dos mortos que ressuscitam. Preciso levá-lo para a vigília de Bonk para que ele ressuscite. Vamos visitar as mansões que Jesus preparou para o seu povo. Na mesma hora, Daniel estava em um novo lugar com mansões radiantes até onde a vista podia enxergar. Não se comparava a nada que ele conhecia na Terra. Apesar das aparências lembrarem prédios, a estrutura era incomum. Não era feita de materiais terrestres. Elas pareciam estar vivas, se movendo. Daniel, Jesus terminou seu trabalho
As mansões estão prontas, mas os santos não estão prontos. Havia um som de linda cantoria e adoração, e parecia vir de toda parte. Daniel quis saber de onde vinha o canto, porque ele não estava vendo ninguém lá. Daniel, o cântico de adoração que está ouvindo está sendo cantado pelas flores. Quando olhou, Daniel viu as flores balançando em resposta à música. Parecia de fato que estavam batendo palmas, gritando e louvando a Deus. Estão esperando pelos santos. Tudo isso foi em torno de meia-noite, quando eu saí. Comecei a ouvir barulho por aqui. Fiquei imaginando se as pessoas da igreja estavam em vigília ou algo parecido. Continuei ouvindo cantorias, louvores, palmas. Fiquei pensando e decidi vir até a funerária. Agora, vamos visitar o inferno. Dá para ver os portões do inferno? O anjo ergueu a mão e, conforme ela desceu, os portões abriram com um grande barulho. Daniel podia ouvir o choro e o lamento de muitas pessoas, mas não conseguia ver nenhuma delas. Então uma luz brilhou do corpo do anjo para a escuridão, para que Daniel pudesse ver com mais clareza. Havia muitas pessoas lá, mas ao contrário das almas do céu, a aparência delas era a mesma que haviam tido na terra. Havia pessoas de cada raça, cultura e nacionalidade. Cada pessoa parecia aprisionada em seu próprio tormento pessoal, um tormento que continuava pela eternidade, e não podiam se comunicar com as outras. Os sons de choro e lamento eram quase ensurdecedores. De repente, todos pareceram notar a presença de Daniel e começaram a gritar-lhe pedindo ajuda.
e chamavam apenas por Daniel, como se não pudessem ver o anjo. Por favor, me ajude! Sou um pastor! Roubei dinheiro da igreja e menti! Me ajude! Por favor! Estou pronto para me arrepender! Me ajude! Na mesma hora, depois que o pastor fez aquela declaração, a força que o atormentava pareceu aumentar. As pessoas tinham carne, mas não sangue, e quase pareciam estar pegando fogo, embora nenhuma chama pudesse ser vista. Havia um grupo de pessoas que estava comendo a própria carne. Elas vomitavam o que comiam e a carne crescia de volta. Isso continuava em um ciclo interminável de tormento. Essas pessoas que você vê se comendo praticaram bruxaria enquanto estavam na Terra. Elas se especializaram em comer carne humana e agora elas vão se comer para sempre. Elas estão colhendo o que plantaram. Aquele lugar não é bom para nenhum ser humano criado por Deus. E Deus não fez aquele lugar para o ser humano. Fez para o diabo e seus agentes. Mas seres humanos teimosos que desobedecem a Deus como o diabo também irão para lá. Deus não tem a intenção de pôr nenhum ser humano no inferno. É um lugar perigoso e mortal. Ele o criou para o diabo e a sua gente. O que viria a seguir seria uma declaração surpreendente feita pelo anjo. Daniel nunca imaginou em sua vida que ele ouviria o julgamento. Daniel, se o livro de sua vida fosse fechado hoje, isto lhe caberia. Não! Eu sou um pastor! Sou um filho de Deus, eu nasci de novo! Eu prego por todo esse país! O país que eu não pode ser! Não pode ser! Chega! A caminho do primeiro hospital, você pediu a Deus que o perdoasse, mas não quis perdoar sua esposa, e seus pecados não foram perdoados. Trata-se de colher o que plantou. Não pode semear intolerância para com sua esposa e colher o perdão junto a Deus. No instante em que ele disse aquilo, meu espírito me convenceu que o que o anjo havia dito, ou o meu julgamento, era verdade. Eu não disse não, porque me lembrei que havia brigado com minha esposa na quinta-feira. E na briga que eu havia tido com ela, eu a havia ofendido. Então, na noite de quinta-feira, ela bateu em minha porta. Não abri a porta para ela. Então, na sexta-feira de manhã, ela bateu de novo em minha porta. Não, na sexta de manhã, ela acordou e saiu. Ela disse, bom dia. Eu não aceitei. Não falei com ela. Fiquei em silêncio e parti na sexta de manhã. Entende o que eu fiz? Porque minha esposa me provocou. Ela me ofendeu, ela fez uma coisa errada e eu fiquei com raiva dela. Fiquei irritado. E não aceitei a sua saudação. Parti na sexta-feira. Quando estava voltando, sofri um acidente e morri. Por isso, o anjo me disse que minha esposa havia me oferecido a paz e eu não a perdoara, e me voltei para Deus e pedi que Ele me perdoasse. Ele não me perdoou e eu iria para aquele lugar. Então eu chorei, mas não disse não. Não recusei o julgamento. O julgamento era verdadeiro para mim, porque eu sabia que, no fundo, eu estava zangado com a minha esposa. Eu estava pensando no que fazer com ela. Pensei, minha esposa me esbofeteou, me bateu. O que vou fazer com ela? Fiquei pensando no que eu iria fazer. Por isso, no fundo, eu estava irritado e acredito que Deus estava
estava julgando meu coração. Ele disse que eu não havia perdoado minha esposa e não estava perdoado. Fiquei chorando, chorando e gritando sem parar. Só dizia: viu como destruía minha alma? Enquanto eu gritava e chorava, eu tive medo, as lágrimas cobriram meu rosto. Entrei em pânico porque aquele lugar não é bom para ninguém. E o modo como estavam as coisas, se Deus quisesse mesmo me mandar para o inferno, nada o impediria. Enquanto nós discutíamos, um grupo de pessoas, milhares de pessoas estavam sendo mandadas para o inferno.